Então agora eu peço que os irmãos abaixem sua cabeça, fechem seus olhos, para que a gente já comece esse culto em louvor ao Senhor, que é por isso que a gente está aqui. Senhor Jesus, muito obrigada porque hoje a gente tem a alegria de celebrar a Tua encarnação, Senhor. Obrigada porque hoje, nesse dia maravilhoso que o Senhor nos deu, de sol, a gente pôde celebrar a Tua verdadeira encarnação, Senhor. Obrigada porque nós sentimos hoje que o Senhor também encarnou no nosso coração, Jesus. Que o Senhor abençoe esse culto, abençoe cada pessoa que está aqui. Que o nosso coração seja um solo fértil para receber a Tua palavra nessa noite, Senhor. É isso que nós queremos te pedir, Senhor. Fique conosco, que Teu Espírito Santo guie todos os momentos. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém e amém. E aos filhos
Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade no Natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi na cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, a cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores, verso 8, que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta de seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Eu estou trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão de exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concedeu o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos para Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então, correram para lá e encontraram Maria e José, e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha visto e ouvido, como lhes fora dito. Essa é a palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pode se sentar, meus irmãos. Primeiramente, boa noite. Amor, deve trazer uns 2 copos d'água? Que aqui tá sinistro. Gente, que bênção, que prazer estar com vocês aqui para trazer a palavra. Que hoje seja um tempo de oração para nós e que a gente possa louvar ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Queria pedir para você fechar seus olhos para que a gente pudesse orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai. Nós ouvimos a Tua palavra, nós ouvimos o Teu Evangelho. Que o Senhor possa me usar, Senhor, para poder colocar as palavras certas da mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Que seja o Senhor falando e não eu. Que hoje, Senhor, nós possamos entender, nesse último culto desse ano, a verdade sobre o que nós fazemos aqui e entender se Cristo veio até nós, se Ele nasceu, se Ele se encarnou. Isso muda tudo. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Já tá gravando. Gente, o título do sermão de hoje é Isso Muda Tudo. E realmente muda tudo. E eu queria conversar com vocês sobre o Natal. Talvez aqui nem todos de vocês conheçam a Bíblia, talvez nem todos de vocês conheçam essa história, apesar de ser muito famosa e tudo bem. Mas o Natal, graças a Deus, não exige que a gente saiba vários vocabulários religiosos. O Natal, na verdade, não exige que a gente tenha uma fé ultra organizada. O Natal, na realidade, começa com uma afirmação muito simples e, ao mesmo tempo, muito escandalosa, que é a seguinte: Deus entrou na história humana. E aí, a gente vai refletir sobre isso hoje. Quando nós falamos em Natal, então, nós falamos de algo que a tradição cristã vai chamar de encarnação. Ou seja, o que é encarnar? Deus, que é espírito, ele passa a ter carne, ele encarna. E agora, Deus, que sempre foi e é espírito, agora na pessoa de Cristo, também é uma pessoa, inclusive até hoje. Jesus, depois que subiu, não virou uma alminha, ele é um homem de carne e osso como nós. E será incrível o dia que a gente puder olhar para ele face a face, né? Enfim,
Quando a gente fala de encarnação, então, isso não significa... Primeiro, é importante a gente falar o que não significa encarnação. A gente não está falando de um profeta. Deus não enviou um profeta, por mais que Jesus seja profeta também, mas essencialmente, Jesus é muito mais do que um profeta. A encarnação também não é sobre uma mensagem especial que Deus queria passar para a humanidade. A encarnação também não é sobre um tipo de orientação espiritual à distância que Deus faz lá do céu. Na verdade, a encarnação é a realidade estranha de que Deus veio. Carol falou muito aqui sobre Maria, né, e como ela ajudou Jesus a se desenvolver. Mas eu queria que vocês fizessem uma grande reflexão aqui. Quando a gente fala que Deus nasceu e que Deus se tornou uma pessoa, a gente está dizendo coisas talvez constrangedoras, como Jesus fazia xixi na fralda, Deus fazia xixi na fralda. Imagina, vocês conseguem imaginar Deus fazendo xixi na fralda? Deus teve que aprender a falar, o que é muito interessante, porque na Bíblia, em João capítulo 1, verso 14, ele é chamado de a palavra. Então a palavra teve que aprender as palavras, né? Jesus, eu gosto, não sei se vocês já assistiram The Chosen, eu gosto bastante. Tem uma cena do The Chosen que Jesus vai para Nazaré, e aí eles vão tipo jogar bola, né? Não é futebol não, é tipo um handball. Só que na história Jesus é muito ruim com aquilo, entendeu? Ele não é bom de dar aquele jogo. E é muito legal que eles vão escolhendo, que nem quando a gente era criança, não sei se vocês aconteceu comigo, acontecia muito quando eu era gordinho, o pessoal no futebol era sempre o último a ser escolhido, né? A gente vai lá, primeiro bota 2 times, aí no final você fica lá o gordinho, aquele outro lá, o magrinho. Eu e o Guilherme tava junto, a gente sempre era os últimos, a gente era bem ruim. E aí nessa história Jesus fica também por último. Mas é interessante que Jesus, ele é um ser humano como nós, a única coisa que ele não tinha era pecado. Ele tinha que aprender. Então, naquela época eles falavam alguns idiomas, né, por causa do Império Romano. Jesus aprendeu aramaico, mas ele devia saber algumas coisas de grego para poder conversar com as pessoas na rua. Mas se ele não estudasse, ele não aprenderia. Olha que coisa curiosa. Mesmo que a pessoa eterna do Filho soubesse todos os idiomas, inclusive os que iriam surgir depois. Então, na verdade, o Natal é um mistério. A encarnação significa, a gente deve guardar no nosso coração, que Deus veio. Ou seja, Deus entrou, o Criador atravessou a fronteira entre o céu e a terra e veio morar no nosso meio. O eterno assumiu o tempo e passou a ser de carne e osso como nós. O invisível se tornou visível. Deus vestiu carne porque Ele nos ama demais. Então, muitas pessoas muitas vezes vão dizer que o diferencial do cristianismo é a salvação pela graça. Muitos aqui já devem ter ouvido isso. Eu também já ouvi isso. Até quando você começa a estudar outras religiões, você descobre que não é bem por aí. Existem religiões que têm graça, mesmo que tenha mérito. Na verdade, o diferencial da nossa fé é algo muito mais profundo. Não é só sobre nós entendermos que a salvação é pela graça e não pelo nosso esforço. A coisa mais importante da nossa fé é que nós somos a única fé que o Deus absoluto, Criador de todo o universo, se tornou um ser humano como nós. Isso é uma ideia tão fascinante, mas tão fascinante, que durante a história do cristianismo, muitas heresias surgiram, porque essa é uma ideia muito estranha de se aceitar. Na verdade, as heresias ali começaram com Ário, né, que ele falava que Jesus não era Deus, depois tinham várias outras pessoas, e as heresias eram basicamente a negação do mistério, uma tentativa muito grande de ficar explicando o mistério. Mas, na verdade, o que Deus nos chama é entendermos e crermos no que Ele falou e não ficar procurando explicações. Então, o que nós estamos aqui é que o nosso Deus, Ele não simplesmente perdoa de longe. Ele entra na história, Ele assume os nossos limites, Ele aceita a nossa vulnerabilidade, Ele caminha dentro das nossas histórias quebradas, confusas, problemáticas. A Bíblia conta essa história desde o início. Que Deus criou um mundo bom. Esse mundo bom que Ele criou e quis compartilhar com cada um de nós foi corrompido pelo nosso pecado. Mas o nosso Deus não perde o jogo. O nosso Deus, em Gênesis capítulo 3, vai dizer o quê? Vai dizer que haverá um descendente que irá pisar na cabeça da serpente. Tem um quadro muito bonito, que eu já vi, essa uma pintura, eu gosto muito de pinturas, né? E era uma pintura de Eva e de Maria.
E aí era a Eva assim, de frente, colocando a mão na barriga de Maria e Maria olhando para ela, né? E é muito interessante como Deus faz isso, né? Ele transforma as nossas histórias. As mulheres, talvez, que foram tantas vezes culpadas por causa de Eva, Deus chama uma mulher para poder trazer a salvação para nós, que é Cristo Jesus. Não, que é Maria, mas a salvação é Cristo Jesus. Gente, e é muito interessante que quando Deus cria esse mundo bom, a gente vai entendendo que na Bíblia, várias pessoas vão sendo chamadas para resolver o problema. Ano que vem, inclusive, vai ter uma série sobre isso. Isso é bem legal. Mas Deus chama Abraão. Abraão é o pai da fé. Todo mundo gosta de Abraão. Quero ter uma fé de Abraão. Mas esse mesmo Abraão que crê num milagre impossível de um idoso ter um filho, é o mesmo Abraão que, quando vai para o Egito, entrega a esposa dele para o faraó fazer o que ele quiser, para ele não morrer. É muito legal que a Bíblia ela estraga os heróis, né? A gente tem Isaac, Isaac não tem defeito, será? Ele abençoa um dos filhos. Quem disse que ele não podia abençoar os dois? Ninguém falou isso. Deus nunca falou isso. Ele abençoa um filho só, porque o filho rouba. Jacó já começa a problemática, ele já começa roubando irmão, então não tem nem muito o que falar dele. E tem José, todo mundo ama José, vou estragar José para vocês hoje aqui. Homem muito justo, fiel, não tinha feito nada de errado, foi condenado como escravo. Depois chega no Egito, aí ele vai lá e começa a trabalhar para um senhor. A mulher do senhor começa a se engraçar para ele. Ele resiste, a mulher acusa ele de ter tentado fazer alguma coisa com ela, e ele é preso injustamente. Depois, na prisão, ele continua fiel ao Senhor, espera 20 anos, chega um dia de uma oportunidade, ele interpreta o sonho do faraó. Através do sonho do faraó, ele cria um plano para poder salvar o Egito da fome, e a história não acaba aí. Porque o plano de José, na verdade, envolvia deixar o faraó cada vez mais rico. Primeiro as pessoas davam seus bens, depois que acabou os bens, elas davam as terras, depois que acabou as terras, eles se vendiam como escravos. Como é que Êxodo começa? Então nem o plano de José, por mais bem intencionado que ele possa ter sido, resolveu. Isso vai se repetindo na Bíblia várias e várias vezes, até chegar em Jesus. Jesus, então, é o verdadeiro José, é o verdadeiro Isaac, é o verdadeiro Jacó, é o verdadeiro José, é o verdadeiro Davi. Davi também é outro problemático, não vou falar aqui não, você deixa para a série do ano que vem. Mas quando a gente entende isso, a gente percebe que só Deus poderia resolver a ofensa infinita que a gente fez contra ele. Só o seu amor infinito poderia resolver aquilo que a gente fez contra ele. Eu queria convidar você para ler comigo novamente o verso, a partir do verso 1 até o verso 7, por favor. Verso 1 até o verso 7. Naqueles dias o imperador decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré da Galileia para Belém, na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. E estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz o seu primeiro filho, o menino, envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém? A visitante da semana passada. Ah, tá, apareceu uma visitante aí, entendi. Verão e calor, meu amigo, luz ligada, é isso aí. Mas enfim, é muito interessante que Lucas ele vai colocando essa história e vai localizando a gente numa história um tanto política do império, dos decretos. Vai dizer, naqueles dias, César Augusto decretou um recenseamento. Censo, se você não sabe, todo mundo sabe que é o censo. Não sei se alguém já bateram na porta de vocês para perguntar quantas pessoas moram aí, tem quantos banheiros, tem quantos carros, qual é a sua religião, enfim. Lá não era muito assim, mas a ideia era a mesma. Isso era feito porque quando você queria fazer algum tipo de guerra, você tinha que saber quantas pessoas você tinha naquele lugar. O recenseamento não era simplesmente uma questão de administração. Para o povo de Israel, o recenseamento, na verdade, era uma questão de opressão.
Quando eu sei quantos homens adultos estão no lugar que eu estou dominando, eu sei quantas forças de exército eu preciso para poder vencê-los caso eles queiram se rebelar. Então o censo não é uma coisa legal. Eu imagino que com certeza, e muitas das vezes na Bíblia, tem até um momento onde Davi faz um censo que não deveria ter feito, precisamente por causa disso. O censo servia para poder saber qual é o exército do seu inimigo, qual o tamanho do exército do seu inimigo. E é muito interessante que César Augusto, esse imperador, ele era chamado também de Senhor, era chamado de Salvador, era chamado de Príncipe da Paz, era um dos títulos do império, do imperador romano. Então, é muito interessante que o texto já vai colocando um certo contraste entre esse rei humilde que nasce numa manjedoura, e a gente vai chegar lá, e os poderosos, o imperador. E é muito interessante que esse censo que obrigava todas as pessoas a viajarem vai deixando as ruas cheias, as ruas vão ficando movimentadas. Todo mundo aqui que esse ano teve que ir no dia 23 na rua sabe como é que ficou a rua. Estava cheia de gente. Nós, como brasileiros, deixamos tudo por última hora. Agora, a movimentação era um pouco pior porque as pessoas ficavam chateadas que estavam fazendo o censo, elas sabiam o motivo por qual elas estavam fazendo. E a cidade de Belém ficou lotada. Muita gente. Tudo estava ocupado, tudo estava em funcionamento, tudo parecia importante demais naquela cidade. Então é nesse cenário que José e Maria vão chegando. E eles não chegam como protagonistas. Ninguém conhece eles. Eles vão chegar apenas como mais 2 nomes que vão ser listados naquele censo, humildes, como uma pessoa comum. E olha que tristeza, né? Fazer uma mulher grávida andar quilômetros e quilômetros em cima de burrinho, não tinha carro, não tinha Uber, não tinha metrô. Imagina como é que foi complicado isso aí. E aí, quando o momento do parto acontece, Lucas ele vai sendo brutalmente simples para nós. Ele vai colocar da seguinte maneira. Ele vai dizer que o menino está sendo envolto em panos e colocado numa manjedoura porque não existia lugar para ele na hospedaria. Não sei se você sabe o que é uma manjedoura. A gente tem uma visão muito fofinha do presépio. O presépio é muito lindinho, né? Muito bonitinho. O presépio da vida real não foi tão legal. Manjedoura, se vocês já tiveram a oportunidade de ir num lugar de roça, inclusive, eu fui na casa de Samira uma vez, e lá tem umas vaquinhas, muito bonitinhas vaquinhas. E lá tem uma manjedoura, que é um lugar onde você coloca comida para elas. Agora imagina você pegar um recém-nascido e colocar naquele lugar cheio de baba de boi, cheio de... E nojento, né? Mas era o lugar que eles tinham. É o lugar que sobrou. O texto não diz para nós que tinha alguém naquela cidade que tinha expulsado eles. O texto não diz para nós que tinha alguém naquela cidade que estava odiando eles ali. Não tinha... o texto não diz, pelo menos no texto de Lucas, Mateus até diz, né? Que tem alguém querendo impedir o nascimento. O texto de Lucas. Na verdade, o texto diz apenas para nós que não existia lugar. Estava tudo muito cheio. Isso é muito interessante. O Filho de Deus, ele não nasce num quarto preparado, mas no espaço que sobrou quando todas as portas já estavam ocupadas. Isso não é simplesmente uma delicadeza, isso é um escândalo. Isso é um absurdo. É assim que ele recepcionou quando Deus veio ao mundo. Dessa maneira. E essa situação vai forçando a gente a olhar para dentro do nosso coração. Porque a cidade não vai rejeitar Jesus por maldade. Pelo menos uma maldade explícita. Ela vai rejeitar porque ela está ocupada demais. Ela tem muitos compromissos. Ela está cheia demais para perceber porque ela tem muitas demandas, ela tem muitas obrigações, ela tem muitas tarefas urgentes. Isso muitas vezes a gente faz isso também. A gente fala assim, a gente não diz, né? Ah, não quero Deus. A gente não fala isso, né? A gente fala assim, não quero Deus agora não tem como. A gente vai dizer, não tem tempo, não é minha prioridade. Olha, eu até creio, mas do meu jeito. É a resposta, talvez, que as pessoas falaram. Talvez para eles, não, sinto muito. Felizmente está lotado, não tem como vocês entrarem aqui, não é por mal. A hospedaria do nosso coração, muitas vezes, está cheia. Está cheia dos nossos projetos, cheia das nossas convicções,
cheia das nossas opiniões religiosas, cheia das nossas certezas pessoais. O problema muitas das vezes não é a falta de espiritualidade, é o nosso excesso de autossuficiência. É deixar que a gente coloque Jesus no espaço que sobra das nossas vidas, no espaço que sobra das nossas agendas. E é muito interessante que, mesmo assim, Jesus ainda bate na porta, casa por casa. Como hoje também bate nos nossos corações, porque nós estamos ouvindo isso. E quando a gente entende isso, a gente entende que acolher Jesus não se trata de se tornar uma pessoa mais religiosa. Na verdade, se trata de reconhecer que se ele for apenas um detalhe periférico da nossa vida, ele sempre acabará do lado de fora. Se Jesus não é a prioridade no nosso coração, se o seu reino não é aquilo que realmente importa para nós, o espaço que sobra para ele é no máximo uma manjedoura. E olhe lá. E não reclama não, podia ser no meio da rua. O escândalo no Natal é que Deus, mesmo assim, Deus aceita ser rejeitado para nos alcançar. Ele aceita quando a gente coloca ele na manjedoura. Ele aceita. De tão bom que ele é. Porque talvez se fosse cada um de nós, ele viraria as costas e, fosse pela gente, né? A gente decidir, é assim que vocês vão me receber, tchau. Pode ficar aí, ó. Inferno para todo mundo. Mas Jesus não é assim. Então o Cristo que começa a sua história à margem do lugar que sobrou, isso vai apontando para o fim da sua história. Porque o mesmo Cristo que nasce do lado de fora da hospedaria será o Cristo que morrerá do lado de fora dos muros da cidade. Jesus faz o seu ministério, muitas das vezes, do lado de fora. Isso é importante porque quando a gente entende isso, existe um grande risco do Senhor nascer do lado de fora da minha vida, do lado de fora da minha casa, do lado de fora do meu trabalho, do lado de fora da nossa igreja. Será que nós temos acolhido o Senhor Jesus? Pode abrir a Bíblia comigo de novo? Verso 8. Vamos ler mais um pouquinho. Naquela noite, havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando o rebanho das ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles e o brilho da glória do Senhor os cercou e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vocês o reconhecerão por esse sinal. Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus dos mais altos dos céus e paz na terra àqueles de que Deus se agrada. Lucas então começa a mudar o cenário para nós. Nós vamos saindo do foco daquela cidade cheia, iluminada, barulhenta, e nós agora vamos para onde? Para o lado de fora da cidade. Um passo para trás. Longe do centro, das casas, da hospedaria, longe das demandas lotadas, longe dos lugares que não têm espaço. E o texto vai dizer que esses pastores estavam ali cuidando dos seus rebanhos durante a noite. Para nós hoje isso pode parecer uma coisa muito legal, mas no mundo antigo, ser um pastor era uma coisa bem complicada. O mundo de hoje também, né? Ser pastor é complicado até hoje. Mas é muito interessante que isso era muito mal visto porque era um trabalho pesado, era um trabalho muito cansativo, mal remunerado, era um trabalho geralmente impuro, você tinha que tratar das ovelhas, frequentemente você se contaminava com sangue, aí você tinha que ir lá no sacerdote, aí ter que tomar banho no rio 7 vezes. Então, na verdade, era uma profissão que era meio que essencial, mas é aquele tipo de coisa, tipo assim, eu não gostaria de ser pastor de ovelhas jamais. E é muito interessante que é exatamente a esse grupo dos excluídos que Deus decide anunciar o nascimento do seu filho. Os anjos não descem no palácio de César, os anjos não descem no palácio de Herodes, os anjos não descem no templo para os sacerdotes,
nem desce no cenáculo para os fariseus ficarem lá se achando, no sinédrio. Ele desce no campo. O que é muito interessante, porque no campo não vai ter ninguém. Está todo mundo em casa. Então nem para eles poderem falar, vocês viram? Não, a gente não viu nada. Vocês estão falando disso, vocês estão doidos. Com certeza viram isso aí. E é muito interessante que esse anjo vai aparecer aos pastores e a primeira palavra é muito necessária, quando diz, né? Aparece todas as vezes que anjo aparece na Bíblia. Não temas, não tenham medo. Porque quando Deus, na verdade, começa a se aproximar de verdade de nós, o medo sempre será uma reação natural, uma forma de defesa. Quando o Senhor nos chama, o medo é natural. E é por isso que ele começa, não temas. Cisa falou uma coisa muito legal no último culto, ela falou assim, se é para Deus é possível. E é verdade. E esse anúncio não é um anúncio de juízo, mas um anúncio de graça. O anjo vai dizer que traz boas notícias de grande alegria para todo o povo. Não é para um grupo seleto, não são para as pessoas certas, não é para os preparados, é para todos. Aqui então o texto vai revelando algo profundo sobre o coração humano. Deus fala com quem está fora do centro, muitas das vezes. Como Deus pode falar conosco hoje? Muitas das vezes a gente se sente assim, como esses pastores. Do lado de fora. À margem, distante de Deus, distante da igreja, distante do Senhor, da presença dele. Quantas vezes a gente não se sente assim? Como se fosse um alienígena. Mas, muitas das vezes, o Senhor se aproxima de nós, mesmo que a gente não mereça, e nos chama para poder participar do seu reino. Ele quer que nós ouçamos o que ele tem a dizer e vivamos o que ele tem a dizer. E o Natal, então, vai desmontando essa lógica dos preparados. E Deus vai colocando e inserindo a lógica dos improváveis. Não existe ninguém melhor que ninguém no reino de Deus. Existem aqueles que aceitam e aqueles que não. E ponto. O céu, então, o céu canta não porque encontrou grandeza na terra, mas porque a grandeza do céu estava se aproximando do chão. O Senhor Jesus nasceu e nascendo. Isso muda tudo em nossas vidas. Isso faz com que a gente possa olhar para o nosso coração e reconhecer que não é pela nossa capacidade. Os primeiros a saberem que Jesus nasceu eram pastores. Assim como Deus fala com cada um de vocês. Mas quando Deus fala conosco, existe sim uma resposta que a gente dá para Ele. E essa resposta é a resposta que muda tudo. Verso 15. Verso 15. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. E no depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê, deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. E todos que ouviam a história dos pastores ficavam admirados. É muito interessante que, depois que o céu se cala, eu imagino, que nem aqueles desenhos, né? Imagino assim, uma luz aparecendo, aí desce os anjos, assim que eu imagino. Né? Hoje em dia tem aquele negócio lá dos anjos, que os anjos não tem aquela forma bonitinha que a gente aprendeu quando era criança, né? Então não sei se era uma visão tão bonita assim, devia ser meio assustador, né? Mas eu imagino que com certeza devia ser uma cena impressionante. Imagina lá, vários anjos, aí tem aqueles anjos lá que tem várias cabeças, várias asas, meio estranho, mas a gente com certeza iria ficar impressionado. E aí eu imagino que eles falam aquilo, cantam e de repente some, fica só de novo, aí volta o grilo, volta o barulho do rio, assim que eu imagino a cena, entendeu? Não sei como você imagina daí. Mas, depois que isso acontece, o texto vai fazer algo muito simples e ao mesmo tempo vai ser profundamente revelador para nós. Lucas diz que os pastores vão olhar uns para os outros e vão falar o quê? Vamos a Belém para ver isso que aconteceu, para ver isso aí, esse sinal que o Senhor nos deu a conhecer. Eu queria lembrar vocês de uma coisa. As pessoas que estavam na cidade, por mais que estivessem ali pelo censo, era noite. Elas estavam dormindo. Estavam descansando. E é muito interessante, olha que legal. Muito interessante.
As pessoas que estavam descansando estavam ocupadas. As pessoas que estavam trabalhando estavam disponíveis. E é muito interessante que enquanto eles estavam trabalhando, né, na noite, estavam na vigília, a gente com certeza sabe que aquele cenário, e se você é um pastor de ovelhas, eu logo pensaria, mas peraí, vou deixar as ovelhas aqui, cara? Como é que vai ser isso aí? E se aparecer um lobo? Aparecer um urso? Será que eles estão ali esperando no mato? Só a gente sair daqui vai matar as ovelhas todas? Ou seja, não era um momento para uma pausa espiritual, né? Mas aqueles homens cheios de fé, eles largam tudo para trás e vão até Jesus. E Lucas, ele coloca uma palavrinha. Eles não simplesmente vão, eles vão depressa. Eles vão animados, inspirados. Eles não falaram assim, não, quando sobrar tempo eu vou. Não, quando eu tiver menos enrolado, eu vou lá. Não, eles se movem imediatamente, eles vão na direção de Jesus. Eles não marcam para depois. Eles vão deixar os campos, vão deixar as ovelhas. Eles vão deixar a segurança daquilo que eles conhecem para ir ao encontro daquilo que Deus revelou para eles. E isso expõe algo muito profundo no coração de cada um de nós. Começar pelo meu, mas também do de vocês. Porque nós temos muitas das vezes medo de perder o controle da nossa vida. Nós temos muitas das vezes medo de parar. Nós temos medo de confiar no Senhor. Nós achamos que se a gente largar as nossas ovelhas, os nossos compromissos, horários, rotinas, responsabilidades, tudo vai desmoronar diante dos nossos olhos. A gente acha que é perigoso demais deixar essas ovelhas aí. Nós acreditamos, na verdade, que tudo depende de nós. Tudo é sobre a nossa performance. Que nós não podemos nos ausentar, que a gente não pode desacelerar, que a gente não pode confiar que Deus continua cuidando enquanto nós estamos indo ao encontro dele. A gente não acha, quando olha para as nossas ovelhas, que o mesmo Deus que se revelou para nós, apareceram anjos, ele falou, vai! E parece às vezes muito menos impressionante que esse mesmo Deus que fez uma visão acontecer na nossa frente, a gente não consegue que esse mesmo Deus pode salvar as nossas ovelhas e cuidar das nossas ovelhas. É uma coisa meio contraditória. Porque se eu visse uma visão dessa na minha frente, nossa, com certeza, eu ia pensar assim, no máximo, no mínimo, os anjos estão aqui invisíveis, vamos ficar aqui em volta das ovelhas cuidando. E as justificativas que eles poderiam ter dado para não obedecer eram razoáveis. Não eram preguiça. Talvez o pessoal lá da cidade fosse, né? Porque eu acho muito difícil imaginar o conceito de uma mulher grávida precisando de um lugar para poder ter um filho e não ter espaço, conversinha fiada, né? Mas esses homens, eles vão e eles não dão justificativas razoáveis que a gente poderia dar, como por exemplo, cara, eu trabalho muito, minha rotina é muito pesada, como que eu vou orar todo dia? Eu não tenho tempo para isso. Como que eu vou ler a palavra? Se for gastar muito tempo, ou às vezes vou esquecer, li ontem, não lembro nem que eu comi ontem, lá mais a palavra de Deus. Não, agora não dá, mas domingo é um dia complicado. E aí a gente vai colocando essas frases no nosso coração e a gente não vai entendendo que o Senhor que nos chamou cuidará da nossa casa. O Senhor cuidará do nosso trabalho, cuidará da nossa vida. O Senhor não nos chama a prejuízo da nossa vida, Ele nos chama como uma oportunidade e a gente pode saber, Senhor, eu vou. Cuida das minhas ovelhas aí, eu vou. Ou seja, essas frases que eu falei não são absurdas, porque elas são verdadeiras. São verdadeiras. E o texto vai confrontando a gente com essa verdade simples, porque a prioridade revela para nós a nossa fé, o nosso coração. Buscar o reino primeiro não é abandonar a nossa vida, é acreditar que Deus sustenta a nossa vida quando nós o colocamos no centro. Eu não sei se vocês gostam de ciência, gosto bastante. Eu estava vendo lá que o sistema solar, nós temos o Sol, temos a Terra, temos outros planetas, né? Júpiter, Plutão, Saturno, tudo isso na escola. E eu fiquei sabendo que o Sol, na verdade, ele é 99% da massa do sistema solar. Olha que interessante. Ou seja, meio que do peso do sistema solar, 99% é o Sol. Se você pegar Júpiter, que é o maior planeta de todos, ele é muito grande. Eu acho que é, sei lá, quantas vezes marca a Terra? Uns 50? 100?
6 vezes? Então, 10 vezes, é muito grande. Você pegar o maior corpo celeste do nosso sistema solar e colocar no centro e tirar o Sol, o que acontece? As órbitas se desalinham. Vai cada planeta para um lado, some tudo. Porque Júpiter não tem que estar no centro. Quem tem que estar no centro é o Sol da justiça. Então, na verdade, o problema é que a gente quer colocar as coisas no centro da nossa vida que não tem que estar no centro. O Cristo que vale mais do que tudo só é encontrado por quem está disposto a ir. Quem tenta encaixar Jesus como um detalhe da agenda nunca o encontrará plenamente. E é verdade. Então, caminhando aqui, já encerrando, queria ler verso 19 e 20, que diz assim: Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. Lucas vai encerrando, então, essa cena de Natal com 2 movimentos paralelos igualmente. Eu queria que você prestasse atenção. De um lado nós temos Maria, de outro lado nós temos os pastores. Enquanto Maria vai guardando no coração essas palavras e vai meditando e trazendo para a vida dela e refletindo sobre tudo que ela estava vivendo, num pensamento de trazer a esperança para dentro, de acolher o Senhor, como ela estava acolhendo literalmente, mas de saber que aquilo ali era sinal de fidelidade para a vida dela, porque mesmo que fosse difícil, Deus estaria. Ao mesmo tempo, os pastores vão fazer o oposto. Eles vão aonde? Eles vão na cidade. Eles vão anunciar que Jesus nasceu. Eles vão retornar sim à sua rotina. Eles vão ter que retornar sim para suas ovelhas. Mas agora eles vão retornar com uma outra visão. O texto nos confronta com esse risco real, porque viver como se nada tivesse acontecido não é uma opção para nós. Nós precisamos viver quando olhamos a Cristo e recebemos no nosso coração, como se isso mudasse tudo, porque isso muda tudo mesmo. Então, o Evangelho não permite para nós essa neutralidade. Ele quer que nós estejamos dispostos a caminhar e encontrar o Senhor. Aquilo que Deus faz no nosso coração começa a aparecer nas nossas conversas, nas escolhas, nas formas de viver. Eu queria fazer algumas perguntas para você, para que você refletisse no seu coração, na sua vida pessoal, para a gente encerrar aqui. Talvez a pergunta mais simples e também mais profunda que a gente possa fazer dentro do nosso coração é: será que há lugar para Jesus no meu coração? Ou será que ele continua sendo recebido apenas quando sobra espaço, quando não confronta as minhas prioridades, quando não interfere demais na minha vida? Será que a gente parece mais com a cidade ocupada ou com os pastores atentos? Será que nós temos vivido cheios de demandas, opiniões, certezas, compromissos que a gente já não consegue mais perceber quando Deus se aproxima de nós? Será que quando a gente olha para a nossa rotina, as nossas decisões, os nossos afetos, será que Cristo realmente está no centro ou está na periferia da nossa vida? O seu encontro com Jesus, o meu encontro com Jesus, o nosso, produz um movimento real ou apenas uma emoção passageira? Será que a gente ainda realmente se comove com essa história, mas continua vivendo exatamente da mesma maneira? Será que se alguém observasse a sua, a minha, a nossa vida hoje, conseguiria perceber que algo realmente aconteceu? Eu não digo pelas palavras, pelo vocabulário, mas pela forma como você vive, escolhe, reage e ama? Ou seja, o que nós precisamos entender do Natal é que se Jesus nasceu, se ele se entregou por nós, isso demanda de nós uma resposta. Ele nos chama, ele nos convida. Ele aparece diante de nós, muitas das vezes, uma visão. Às vezes para você, um abraço. Às vezes ouvindo uma pregação, uma música. Não sei. Mas ele não te obrigará a seguir o caminho. O caminho é você que decide seguir. As ovelhas é você que precisa deixar no campo.
sabendo que o Deus que tem poder para fazer anjos aparecerem no céu, tem poder para cuidar das tuas ovelhas, tem poder para cuidar da tua família, tem poder para cuidar do teu trabalho, tem poder para cuidar dos seus filhos, dos seus pais, dos seus planos. O Deus que nos chama tem poder para cuidar da nossa vida. Amém? Queria pedir para você abaixar sua cabeça para que a gente pudesse orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, de braços abertos, Pai, para receber o teu chamado. Nós estamos aqui, Senhor, para depois de vermos a tua verdade ser expressada por nós através da tua santa palavra, nós estamos aqui, Senhor, para aceitar caminhar contigo, Jesus. Nós estamos aqui para aceitar, Senhor, deixar as nossas ovelhas um tempo, não sozinhas, porque o Senhor cuida de todas as coisas, para que a gente possa olhar para o Cristo. Assim como o profeta Simeão, versos à frente, depois de estar muito idoso, ter orado a vida inteira para ver Jesus, quando ele olha para Jesus, ele diz: ó Senhor, os meus olhos viram a tua salvação, Jesus. Se os nossos olhos viram a nossa salvação, a gente não pode viver como se a gente nunca tivesse visto. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, Senhor, mover os nossos pés, abrir o nosso coração. Que possamos, Senhor, aceitar esse papel, esse chamado de vivermos no teu reino. Que não é sobre coisas externas, mas primeiramente para uma certeza do coração de que o Senhor me chamou para o seu reino. E hoje talvez a gente se pergunte: onde está o Senhor? Onde está o menino Jesus? Talvez o menino Jesus esteja do seu lado agora, precisando ser amado, acolhido, incentivado. Que nós possamos olhar o menino Jesus nos olhos do nosso próximo. E que no nosso coração, a nossa casa, não sobre apenas a manjedoura. Que nós possamos te dar lugar de honra em nossa vida, Jesus. Porque aquilo que o Senhor fez por nós, mesmo que a gente não merecesse, mesmo a gente te colocando para fora, o Senhor nos chama para dentro da tua casa. E um dia, esse Deus, esse Jesus, que veio aqui e foi recebido como uma manjedoura, nos receberá com casas celestiais. No dia que nós formos para a tua casa, Senhor, nós não ficaremos na manjedoura. O Senhor nos fará se assentar do teu lado, Jesus. Que o Senhor possa fazer com que o nosso coração nessa noite esteja aberto para receber essa mensagem e agir de acordo com isso, porque isso muda tudo. É isso que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.